impossível não falar dele, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E olha, gente, o ego... Tem uma frase do filme O Advogado do Diabo que eu gosto muito, né? O próprio, digamos, personagem do filme se vira para o advogado dele e diz: a vaidade é o meu pecado favorito. Donald Trump está dando a entender que é isso mesmo, tá? O presidente dos Estados Unidos decidiu formalizar toda a sua mágoa por não ter recebido o Prêmio Nobel da Paz numa carta que ele enviou para o primeiro-ministro da Noruega. Sabe o que ele disse? Ele disse: bom, eu não recebi o prêmio, então não me sinto mais obrigado a pensar puramente na paz. Trump também insistiu que é preciso sim que os Estados Unidos tenham o controle da Groenlândia. Ele disse: a Dinamarca não consegue proteger aquela terra da Rússia ou da China. E por que eles teriam direito de propriedade, afinal? A agência Reuters teve acesso ao texto. Olha o que ele diz. Considerando que o seu país, a Noruega, decidiu não me dar o Prêmio Nobel da Paz por eu ter parado 8 guerras e mais, eu não sinto mais obrigação de pensar puramente na paz. Foi o que disse Donald Trump. O primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store, disse que já explicou algumas vezes para Donald Trump que o Comitê Norueguês do Nobel, que é o responsável por escolher quem ganha ou não o prêmio, é independente do governo da Noruega. O governo não tem controle sobre ele. Saca, é impressionante, né? Ele não está escondendo de ninguém que os motivos que o levam a fazer ações muito bruscas que ameaçam o equilíbrio ou o pouco equilíbrio que o mundo conhece desde o final da Segunda Guerra são muito, né, comezinhos, assim. No caso da Venezuela, é dinheiro mesmo, né? Não se tratou de extirpar o chavismo. Não, se tratou de, olha, eu estou chegando lá, vou levar as petroleiras americanas, e ele disse isso textualmente, e elas vão comandar o petróleo, e eu vou dizer como é que vai ser distribuído. E agora, no caso dessa ofensiva sobre a Groenlândia, ele vai e diz: eu não ganhei o Nobel, não ganhei o Nobel da Paz, não sou obrigado a ficar pensando só sobre isso, eu acho que a Dinamarca pegou isso aí para ela, não sei por que, não entendo, acho que tem que ficar comigo e é isso aí. Tem uma mistura de 3 coisas no meio disso, Dani, que eu acho inacreditável e, ao mesmo tempo, bastante representativo desse momento que está vivendo. O primeiro ponto que a Dani levantou, a autoestima do homem branco hétero é bastante... olha, é incomparável. A pessoa realmente acha, e o pior é que ele acha isso. A pessoa fala: não, ele não acha. Ele acha isso. Ele acha que tem o direito a ganhar um Nobel da Paz, né? Quando Maria Corina Machado, naquele ato subserviente, dá para ele o Nobel da Paz, né? Ele se sente, ele agradece e fala que está recebendo aquilo pelo trabalho que ele fez. Né? Ou seja, ele realmente se acha no direito e ele acha que foi injustiçado, né, por não receber o Nobel da Paz. Sabe aquela pessoa que sempre teve tudo na vida, se não teve compra, né, ou pede para o pai comprar, ou a criança mimada? É exatamente isso. Ele agiu como uma criança mimada, age como uma criança mimada, nesse caso também na resposta para o governo norueguês, que não tem, é o comitê, é o Instituto e o Comitê do Nobel da Noruega que dá o prêmio. Segundo, o Trump não é de hoje que ele quer a Groenlândia. No primeiro mandato dele, ele vivia dizendo que ele queria comprar a Groenlândia. Agora, no segundo mandato, ele passou a dizer o quê? Que ele quer invadir, anexar a Groenlândia. O jogo, a brincadeira, passou de um tabuleiro de banco imobiliário para um tabuleiro de war. Né, em que ele parece ter tirado a cartinha, conquistar a Europa, a América do Sul e um terceiro continente de sua escolha, Austrália, #fica a dica. O ponto, no meio de tudo isso, é que, além, é claro, dessa... E aí tem a impulsividade dele, tem as elucubrações da cabeça dele, tem a questão de expansão territorial da cabeça dele, que lembra bastante uma Europa pré-1939, alô Sudetos. Só que o ponto é que também tem outras coisas. Tem questões minerais na Groenlândia. Dizer que a Groenlândia é vizinho da Rússia não faz sentido, sendo que o Alasca, que é dos Estados Unidos, também é vizinho da Rússia. Mas, no meio de tudo isso, tem uma questão também de cortina de fumaça. Neste exato momento, o Trump está enroscado com uma
série de questões dentro dos Estados Unidos que atrapalha bastante a imagem dele e bora para a guerra como todo bom presidente norte-americano. Você tem Epstein Files, o amigo pedófilo predador sexual dele que se suicidou na cadeia. Você tem o fato da inflação dos alimentos nos Estados Unidos estar mais alta do que ele gostaria, afetando a classe trabalhadora que votou nele. E você tem a agência de imigração nos Estados Unidos, a ICE, atirando e matando em pessoas que são cidadãs norte-americanas e que está provocando protestos que começaram em Minneapolis, a mesma Minneapolis do Black Lives Matter, que matou George Floyd e atrapalhou a campanha eleitoral dele lá atrás. Né? Então, terminando e concluindo, no final das contas, a gente tem uma questão pessoal dele, da questão das idiosincrasias e das questões comezinhas que ele falou. Você tem uma questão de tentar nublar o processo interno que está em curso e você tem uma questão econômica no meio de tudo isso. Na prática, no final do dia, significa o quê? As pessoas falam assim, anexar a Groenlândia levaria o fim da OTAN. Anexar a Groenlândia é guerra declarada à Europa. Trump está para declarar guerra à Europa. Saca, eu escrevi sobre isso hoje um pouco. A Europa está vivendo o seu teste de fogo, tá, gente, nesse momento. Porque é o seguinte, ela já está pressionada pelo Oriente ali, europeu, via guerra da Rússia na Ucrânia. Vai fazer em fevereiro 4 anos a guerra, a invasão da Rússia na Ucrânia. Isso pressiona a Europa por meio do controle de energia. Isso pressiona a Europa por ter uma série de bombas caindo no seu território, cada vez mais em Kiev, a capital ucraniana, sem que Putin esteja sendo minimamente incomodado pelos Estados Unidos. Mas aí piora, porque o aliado da União Europeia, da Europa, desde a Segunda Guerra, é os Estados Unidos. E agora é este personagem, Sakamoto. Será que a gente consegue colocar a imagem do Trump aqui no fundo? Que assim a gente vai trazendo um pouquinho da análise que está sendo feita, né? Este personagem, Sakamoto, ameaça romper de vez com toda a ordem global instaurada desde a ascensão e queda do Hitler, né? Porque é o seguinte... Quais são as opções, tá? Eu trago para vocês aqui hoje, convido quem tiver afim, depois do All News, dá uma olhada, passa lá na coluna, porque o texto, Saca, que eu escrevi diz o seguinte: o governo brasileiro, os auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estão olhando as ações do Trump agora, de olho no continente europeu, não descartam o que um dos diplomatas com os quais eu conversei chamou de, tá aí, ó, ação drástica do Trump pela Groenlândia. E por que eles usam esse termo ação drástica? Isso é diplomatiquez para evitar a palavra ou as palavras ação bélica ou ocupação territorial. O que aconteceu? E aí eu acho que você pode me ajudar, inclusive, a rememorar. Depois que ele começou a fazer esses ataques abertos, dizendo, olha, não tem problema nenhum em ir lá e ocupar, em pegar para mim, e se for o caso, eu uso arma. Houve um deslocamento de tropas da União Europeia para a Groenlândia, inclusive a Guarda Real da Dinamarca. Você viu essa informação? Uhum. O que isso significa? Vamos aqui pensar em Game of Thrones, né? Vamos pensar aqui em filmes de época. Quando você tem a guarda do rei e da rainha se deslocando, significa que aquele território é uma coisa importante para eles. É simbólico o gesto da Dinamarca de colocar a sua guarda, a sua segurança, a sua tropa, a guarda real no território da Groenlândia. Por quê? Porque eles não descartam, Sakamoto, que o Trump faça o que ele fez mais ou menos na Venezuela, que é ocupar espaços e, de repente, desembarcar um contingente imenso de soldados americanos, fincar uma bandeirinha e falar: quem me tira daqui agora? O ponto, e eu acho que o mais triste de tudo isso, é que a Europa ela foi fundamental para a contenção soviética durante a Guerra Fria. O Trump está repetindo várias vezes, em meio dessas declarações que a Dani contou, o Trump está repetindo que a Europa está sendo muito mal agradecida por conta de todos os anos que os Estados Unidos protegeram a Europa. Só que o Trump esquece de que a Europa, não é que só ele protegeu a Europa protegeu os Estados Unidos. A Europa era uma das pontas da política de contenção
da União Soviética. A cortina de ferro no meio que separava a Europa Ocidental e a Europa Oriental era exatamente isso. Era a questão da contenção. A Europa se lascou muito, durante muito tempo, exatamente por fazer essa política de contenção a favor dos Estados Unidos. Depois, mais recentemente, quando houve os aviões se chocando contra as Torres Gêmeas, no 11 de setembro de 2001, o artigo 5º do tratado, né, da OTAN, do texto da Organização do Tratado Atlântico Norte, que diz respeito que, olha, se uma potência, se um país é agredido, os outros têm que sair em sua defesa, foi acionado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos chamou a Europa, olha, eu fui bombardeado, eu fui atacado por grupos terroristas inclui dentro do islamismo, então venham ao meu socorro. E a Europa foi ao socorro dos Estados Unidos. A Europa participou de todo, inclusive uma papagaiada na Europa, no Iraque, em busca de armas de destruição de massa que não existiam, conduzido pelos Estados Unidos. Então é o seguinte, o Trump ele reescreve a história de acordo com a necessidade dele, isso em primeiro lugar. E aí ele reescreve a história tentando redesenhar essa ordem internacional, que a Dani colocou. Essa ordem internacional que, a duras penas, pós-45, tentou, é claro, teve muito momento de uma ordem bipolar, União Soviética, Estados Unidos, mas havia sempre uma tentativa de multilateralismo, de você construir organizações, fortalecer a ONU, fortalecer outras organizações com grupos de países, para que aquelas coisas não fossem um estado do cão. Só que o que o Trump está fazendo nesse exato momento é tentando redesenhar um mapa global com 3 grandes potências sambando em seus territórios. Rússia, China e Estados Unidos, sendo que o território dele incluir a América Latina, onde a gente mora. Então é o seguinte, ocupar, e ele vê a Groenlândia como parte integrante do continente americano que não cabe a um país europeu, numa espécie de redesenho contemporâneo da doutrina Monroe. O problema, no final das contas, repito, ocupar a Groenlândia, onde os Estados Unidos já tem uma base, mas ocupar, desembarcar tropas, significa declarar guerra à Europa. E isso tem como consequência, para finalizar, primeiro, a Rússia vai sorrir. Por quê? Porque o aliado desencana, a Rússia vai poder fazer o que quiser com a Europa, inclusive continuar se expandindo. Aconteceu a Ucrânia, tem países do Mar Báltico, Estônia, Lituânia, Letônia, você tem outros lugares que você pode, Finlândia, que você pode começar a avançar. E há um medo muito grande desses países com relação a isso, né? E, em segundo lugar, a própria questão comercial. A própria questão comercial. Você vai criar um caos. Se a Europa retaliar com essa retaliação de mais de 500 bilhões de reais, vai ser uma coisa que não se viu na história recente. Então, o mundo vai piorar. O problema, Saca, é que ainda que a Europa faça vá para essa defesa no campo do comércio, não dá para excluir o risco bélico. Eu vou vir aqui para, né? Vou vir aqui porque na real o Trump é lidar com o imponderável permanentemente, né? O que disse a fonte com a qual eu conversei para fazer de novo a coluna que está na home do UOL ali, já logo abaixo da manchete, que traz essa ameaça clara de Donald Trump à Noruega, à Dinamarca e à Europa, né? A fonte diz o seguinte, não é possível subestimar o risco do Trump reagir com armas a um tarifaço europeu aos Estados Unidos. Por quê, né? Ainda que a Europa esteja apenas reagindo às ameaças e às taxas que ele disse que vai impor pelo continente para fragilizar a defesa da Groenlândia, ainda que seja uma resposta legítima, Trump é isso, é um imponderável. E aí a fonte diz, Saca, seria o pior cenário possível, mas ele não é descartável, visto que houve a ofensiva capitaneada na Venezuela sem qualquer resposta de agentes como a Rússia e a China, que são parceiros comerciais do país. Qual é a única esperança, Sakamoto? Porque tem mais Trump para a gente tratar aqui ainda, né? A única esperança em conter os arroubos do presidente dos Estados Unidos vem deste momento do ambiente interno. Vai haver eleição de meio de mandato nos Estados Unidos no fim do ano, precisamos atravessar até lá, quando o povo vai ser chamado a redesenhar a Câmara e o Senado. Hoje, Sakamoto, Trump tem maioria tanto entre os deputados quanto entre os senadores. A única forma, avaliam os diplomatas do Brasil hoje,
de segurar o americano é virar esse jogo de maioria que ele tem nas duas casas. E aí, por que, Daniela? Medo das urnas? Não. Medo do impeachment. E tem uma coisa para piorar, a gente vai falar bastante de Trump, como a Dani colocou ainda hoje, só que para piorar essa situação, né, pensando na disputa da midterm elections no meio de mandato, em novembro, é que, ao mesmo tempo que existe uma guerras, no caso, sendo desenhadas fora dos Estados Unidos, existem guerras sendo desenhadas dentro dos Estados Unidos. E uma das guerras desenhadas dentro dos governos estaduais, aliados e adversários de Trump, atende por um nome que a 99% da população brasileira nunca ouviu falar e nem precisa, pode esquecer logo depois, mas é um nome escroto chamado gerrymandering. O que basicamente isso? Nos Estados Unidos funciona diferente do Brasil. Né? Você tem uns estados, deputados federais mais votados dentro de um estado, leva, de uma forma, é claro, tem que levar em conta o voto dos partidos, nesse cálculo, tudo isso mais. Nos Estados Unidos, contudo, funciona como distrito. Né? Você pega a quantidade de deputados, divide por distritos em todos os Estados Unidos, cada distrito elege um deputado. Né? E aí isso é que acontece, tá bom, ai que legal, mas quem desenha onde começa um distrito e quando termina um outro? Esse desenho, ele não é aleatório, o pessoal pega um tabuleiro de xadrez e desenha, não, é desenhado, discutido politicamente e normalmente um governo estadual que tem maioria, ele consegue redesenhar esse distrito para favorecê-lo, fazendo com que no desenho você tenha sempre uma maioria de acordo com o seu partido. E é que começou, agora no final do ano passado, estados republicanos ligados ao presidente Trump começaram a redesenhar os seus distritos para tirar a possibilidade de eleger democratas. E aí estados coordenados pelos democratas, como a Califórnia, começaram a fazer a mesma coisa com os seus distritos. Ou seja, é uma maluquice tão grande que aí eu estava conversando com um professor lá de Nova York que falou que enquanto lá fora está rolando as guerras que o mundo está vendo, internamente está rolando outra guerra que está diminuindo o valor do voto do norte-americano. Ô, Sakamoto, isso só dá para a gente a dimensão da importância de vida ou morte, que é para Trump continuar nessa toada que ele tem adotado desde o início do mandato, essa eleição que nós teremos agora para o Congresso americano. Porque o Trump, neste exato momento, tem poderes imperiais. Porque, primeiro, ele não se importa em atropelar a Constituição ou as leis, porque ele tem maioria na Câmara, tem maioria no Senado e tem maioria na Suprema Corte. Então, o que acontece? Você não tem, sabe aquelas coisas que é chamado de freios e contrapesos? Que é como uma democracia age, executivo barrando legislativo e judiciário, judiciário barrando legislativo e executivo, e por aí vai, né? Que as pessoas reclamam, mas isso é democracia? O Trump não tem isso hoje, né? Então, o que acontece? Se a Câmara ou o Senado passam para a mão da oposição dos democratas, a vida dele fica um inferno.